Essa foto foi tirada dentro da Igreja Universal do Reino de Deus e o meu filho deu um surto psicótico dentro da igreja e ele quebrou os bancos, ele quebrou as portas da igreja, destruiu a igreja e teve que ser amarrado, contido até o SAMU chegar. Eu me recordo que ele, quando pequeno, eu apresentei ele no altar. Ele ia para a IBI, as tias gostavam muito dele, ele era uma criança normal. E conforme ele foi ficando adolescente, o mundo foi brilhando para ele. Dentro de mim já estava o desejo pelo mundo, que eu vi os amigos ali comentando sobre as festas sociais. Foi na onde eu conheci a bebida. E da bebida eu parti para maconha. Eu começava a sair dia de quinta-feira e só ia parar na segunda, na quarta. E isso machucava, né? Porque, poxa, você teve um filho só e ainda por cima você vê o seu filho numa situação dessa. De tanto eu fazer o uso frequente da maconha, desencadeou a esquizofrenia. E foi na onde eu tive o primeiro surto. A minha vista começou a escurecer, tava vindo um ônibus e tinha um poste na minha frente. Eu me agarrei àquele poste aquele dia. Ele chegou nessa foto aqui, ó. Ele deu o outro surto após o primeiro e pegou uma gilete e começou a apertar essa gilete na mão para se matar, porque ele queria mesmo era pegar essa gilete e cortar o pescoço. Aí o desespero entrou, me pegou. Eu fiquei desesperada. O pai chorava de um lado e eu chorava do outro. Olha o jeito que ele chegava em casa, virado de dias, usando droga e bebendo, e ao ponto de quase ele beber a própria urina. Sempre tinha que ter algo para a gente poder estar contendo ele, estar amarrando ele. Porque se não amarrasse ele, ele ia tentar contra a própria vida dele. Era desgastante, mas eu tinha que perseverar. Eu fazia propósitos de pegar a camiseta dele e batizar. E quanto mais eu lutava, pior ele ficava. Mas piorava assim de um jeito que não tinha, aos olhos humanos, não tinha jeito. Até os médicos falou para a senhora que se eu tivesse outro surto, eu nunca mais voltaria ao normal. Ele iria voltar ao normal. Ele tomava todos os tipos de psicotrópicos, ele tomava remédio para ansiedade, depois para poder aumentar o humor. Era uma confusão de medicação. E nos momentos que eu ficava lúcido, eu voltava a usar droga. Deu PT no Alexandre, ô Zezinho. Daqui a pouco tô levando ele embora, mano. Não saio mais com ele. O cara dá trabalho, de verdade, mano. As pessoas gravarem o vídeo, jogar lá no grupo que tem lá na rua de WhatsApp e todo mundo ficar sabendo dessa vergonha. E para a senhora, mãe, as pessoas sabiam que a senhora era da igreja? O que a senhora ouvia? Ele não tem mais jeito. Esquece. A senhora vai para a igreja e o seu filho só piora. Eu sempre usava uma quantidade de cocaína exagerada. Só que chegou um momento, quando o dia começou a raiar, que eu acabei perdendo o controle do meu corpo. Eu saí correndo e nisso essa voz falou para mim subir a escada da festa e pular da laje. Eu consegui virar o meu corpo, eu me tranquei no banheiro. Quando eu tava com a pia, que eu ia bater com a pia na minha cabeça, essas vozes falando que ia me levar, era realidade só para mim. Não tava acontecendo nada disso. Quando eu redobrei minha consciência, aquele dia Deus me deu mais uma chance. Eu caguei nas calças, aquele dia foi uma extrema vergonha, muita vergonha. Aí eu abri a porta do banheiro, eles entraram, me abraçaram e eu nunca imaginei fazer minha família passar por isso, nunca, nunca, nunca. Eu, ali na fé, veio a pandemia, o pai dele pegou o Covid, ficou internado no hospital de campanha, saiu desse hospital de campanha e com 40 dias ele deu uma parada cardíaca
e morreu na nossa mão, na minha mão e na mão dele. Quando eu vi meu pai naquele chão ali, eu falei, meu Deus, acabou. O prazer pela vida, acabou a razão de viver. Meu pai tá morto. Quando eu vi a situação, que eu estava sozinha, que eu me vi ali, que ele tinha sido enterrado, e eu olhei para o Alexandre não me conhecia. A cabeça do Alexandre deu um nó, ele não me conhecia. Ele olhava para mim, cadê a minha mãe? Vai buscar minha mãe, mulher, vai buscar minha mãe. E começava a gritar. E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer agora com esse rapaz desse tamanho, eu sozinha? Isso foram 8 anos praticamente. Eu pegava a Bíblia, ia na porta da igreja, porque as igrejas estavam todas fechadas. Eu ia para a porta da igreja e pedia para Deus me socorrer, para Deus socorrer e julgar a minha causa. Todos os santos dias eu ia, de manhã, de tarde e de noite. Na pandemia, de manhã, de tarde e de noite. Até o Senhor Jesus Cristo fazer a justiça que na Bíblia ele prometeu. Teve um dia que a gente estava voltando de uma consulta, ele saiu correndo, ele desceu do ônibus, saiu correndo no meio da avenida e saiu correndo no meio dos carros, gritando. Quando chegou lá na igreja, ele quebrou os bancos da igreja, ele quebrou todas as portas da igreja. Aqui ele gritava e se batia. Depois da igreja toda quebrada, ele saiu assim, amarrado, e pode até notar que ele está meio que amordaçado, porque ele estava tentando morder as pessoas. Aí ele foi internado na ala de psiquiatria de um hospital. Chegando lá, ele mordeu a enfermeira. Aí a lágrima rolou. Aí eu chorei. Aquele dia eu chorei. E ao mesmo tempo que eu chorei, me veio uma força assim sobrenatural, que eu falei assim, ou Deus muda a minha situação agora, ou senão ele vai ter que matar nós dois. Porque eu não vou mais permitir com que isso aconteça, com que essa vergonha aconteça. Eu não vou mais permitir. Aí eu fui de novo lá para a porta da igreja, né? E era fogueira santa. A gente na pandemia, sem poder trabalhar, sem poder sair de casa direito. Mesmo assim eu fui para o altar. Sacrifiquei de verdade. Foi realmente meu tudo. Eu tirei o chão mesmo dos meus pés. Eu fiquei na total dependência de Deus, sem saber como que eu ia fazer para poder pagar a clínica, para poder pagar as contas de casa. Eu trabalho como podóloga. E na pandemia, as pessoas batiam na minha porta com a unha inflamada. Elas começaram a roer os dedos da mão. Eu atendia de madrugada, eu atendia durante o dia, e eu atendia sem parar. E o valor foi bem alto, que resolveria a minha vida ali agora. Na verdade, eu nunca nem tinha ganhado esse valor, mas não ia trazer o que eu queria de mais precioso, que era a saúde física e mental do meu filho. Eu juntei em torno de uns 25 mil. Eu não tive medo, eu não tive receio nenhum. Peguei todo aquele valor e eu subi no altar. Eu dobrei meu joelho e falei assim, Deus, eu não quero nem saber. Age na minha vida. Eu quero a sua justiça manifesta na minha vida. Quando eu desci do altar, ele estava manifestado. O pastor expulsou lá aquele demônio. Ele, mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre. Daquele dia em diante, o Alexandre começou ele foi largando os remédios. Ele mesmo tomou a decisão de largar os remédios, entendeu? Ele foi largando um por um. E foi na onde começou minha luta. Eu comecei a frequentar as reuniões de quarta, de sexta, de domingo. E eu propus isso dentro de mim, através da fé dela. Aí ele, mãe, eu quero buscar, eu quero me batizar de novo e eu quero receber o Espírito Santo. E comecei a buscar, acordava de madrugada, fazia propósito com Deus. Só que chegou um dia que aquela busca foi diferente. Ali eu me ajoelhei diante do altar e eu busquei a Deus como eu nunca tinha buscado antes. E foi como se tivesse só eu e Deus ali aquele dia. Foi um dia inesquecível. Veio a certeza, uma alegria dentro de mim que
eu era filho de Deus. Aquele dia Deus confirmou dentro de mim, através dessa alegria. Aquele dia foi inesquecível. Aí quando acabou o culto, ele chegou para mim e falou assim: mãe, eu recebi o Espírito Santo. Não, a gente tem que contar pro pastor, Foi uma felicidade, como se tivesse recebido. Foi realmente, ele recebeu o maior tesouro, que é o Espírito Santo. O que passou na cabeça da senhora quando a senhora ouviu, depois de tudo que a senhora já tinha ouvido? Acabou tudo, todo o seu sofrimento acabou. O Senhor Jesus justificou cada lágrima que eu derramei. O Senhor Jesus, ele colheu cada lágrima que eu derramei para poder regar aquele testemunho daquele dia que ele foi batizado com o Espírito Santo. Porque eu sabia que ali nunca mais ia haver lágrimas. Deus, ele julgou a nossa causa. Ele fez justiça dele, prevaleceu na nossa vida. Quem semeia em lágrimas voltará feliz, secando cada entrega que chorando fez, alegre até o fim. Quem semeia em lágrimas. E para fechar com chave de ouro, a gente chegou até aqui esse dia. Essa foto aqui é uma foto que vai ficar marcada para o resto da nossa vida. Então quer dizer que mãe e filho foram levantados a obreiros no mesmo dia? No mesmo dia. Esse dia passou um filme na minha cabeça. Conforme a gente subia as escadas. De cada luta, eu agradeço muito, primeiramente, a Deus e a senhora, mãe, por não ter desistido, mãe. Eu imagino quantas madrugadas, eu imagino ali tudo que a senhora ouviu de tantas pessoas. E hoje, pela misericórdia de Deus, hoje a gente poder ajudar outras famílias que passam por tudo aquilo que a gente viveu. A gente seja essa pessoa que estende a mão. É glorioso. Em tudo que Deus